dias. Tá bom? Combinado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Satisfação estar aqui com vocês, né? Convite da ACEFIM e também junto com o Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo, onde nós estamos fazendo um trabalho no estado todo, levando aí um pouco do nosso conhecimento, trocando experiências com os servidores municipais, que essa semana aí teve o Dia do Funcionário Público, né? Então, parabenizo todos os servidores municipais, estaduais também aqui presentes, e vamos aqui para a nossa palestra, tá legal? Bom, primeiro, parabéns ao Bruno, né, que fez aqui a sua palestra, secretário de João Pessoa, chegou a alcançar o nível A+, ali no ranking Capag, né? Durante 25 anos, atuei no chão de fábrica ali da prefeitura, desde lá de fazer um empenho, conferir o adiantamento, o terceiro setor, todas as fases do Aldesp, e a gente vê que realmente tudo isso reflete aqui, né? Nesse resultado que eles escolheram muito bem ao final, né? Foi premiado aí com a nota A, o que traz para o município, com certeza, né, esse índice traz para a gente uma melhor taxa de juros, muitas vezes para captar um recurso para investimento, uma operação de crédito, e principalmente a vida financeira do município, que está ali, um dos indicadores, né, que é a poupança corrente, outro que é a questão focada na liquidez, né, no quesito poupança corrente. O fato de fazermos a provisão financeira, né, nós conseguimos ajustar esse indicador que estava ali, né? E para fazer isso na prática, como que nós fazíamos lá no município que nós atuamos por último agora? Reservar as folhas de pagamento, né? O servidor público é o que nós temos o maior gasto da prefeitura, que eu também considero como investimento, porque nós precisamos dos serviços públicos e que os servidores façam a sua atuação. Então, a provisão de folha, nós chegamos a ter 6 folhas de pagamento reservadas, né, no fluxo de caixa financeiro, e, com isso, melhorar a poupança corrente. Isso ajudou demais. Não só a folha de pagamento, mas todos os encargos sociais recolhidos em dia, né, que também é um fator preponderante aí, hoje para o IEGM, né, que é na parte do I-Fiscal. Todas essas informações refletem diretamente no I-Fiscal do Tribunal de Contas, né, que acaba sendo um grande desafio, porque 75% desse índice, por exemplo, ele é via Aldesp, né, de forma automática, é o dia a dia da gestão pública. Então, ajustar a governança, como foi falado, ajustar a execução orçamentária, ajustar a execução financeira e, principalmente, o planejamento. Nós estamos no ano do planejamento, nós estamos no ano que fizemos aí a elaboração do novo PPA, que vai vigorar de 2026 a 2029, é o momento que nós temos de fazer a diferença. E mudar aquela nota C do planejamento, que é a média do estado todo, né? Porque se os erros que estavam lá em 2022, que foi o primeiro ano do PPA anterior, e finaliza esse ano, estavam lá, com certeza, se não foram corrigidos, permanecem esse ano aqui de 2025, que é o último ano daquele ciclo do nosso PPA. E se inicia no ano que vem uma virada de chave, uma mudança que devemos fazer dentro do chão de fábrica, lá dentro da estrutura, né, de processos administrativos. Principalmente 2 palavrinhas que a gente tem ouvido falar muito, né, acompanhamento e monitoramento. Esse é um dos remédios que a gente tem enxergado com os municípios que nós trabalhamos, justamente para poder fazer o quê? Olha, todo mês vamos fazer uma apuração dos índices, todo mês vamos fazer uma apuração dos indicadores. Olha, como é que estão as metas físicas das ações quando você altera o teu orçamento na parte financeira? Eu fico preocupado o dia todo, enquanto finanças, de ter o recurso ali para licitação que eu tenho que reservar. Mas e a meta física que eu coloquei no planejamento inicial? Quando chegar no ano que vem, eu tenho que prestar contas pelo relatório de atividades. E aí o relatório de atividades não é simplesmente responder um relatório. Eu tenho que ter o comprovante. Eu tenho que pedir para cada área: olha, você comprou os 5 veículos que estavam lá? Você construiu os 350 metros de construção que estava lá? Você fez as reformas que estavam previstas? Né? Tudo que eu coloquei no meu planejamento inicial, eu vou prestar conta no ano seguinte. Então, em março, nós abrimos o relatório de atividades via Aldesp e
inserimos nossas informações da execução do ano anterior. Então, o tema aqui tratado, discuti bastante antes com o Naline para fazer a definição, né, trazendo o planejamento nos municípios, os principais índices de controle externo. Então, aqui, como que nós vamos estar tratando aqui? Primeiro bloco, o contexto dessa evolução dos últimos 5 anos, o planejamento municipal e os instrumentos de controle que atualmente nós temos utilizado, trazido aqui pelo Bruno, na palestra anterior, os sistemas, né, de informática, os controles que são feitos de forma automatizada, mas eu falo muitas vezes daquele município menor, né, onde que a gente tem a dificuldade de não poder contratar um software, por exemplo, para fazer o controle, aí nós fazemos, como bons contadores, né, fazemos ali as nossas planilhas para poder fazer os controles e fazer o acompanhamento, enviar para as outras secretarias, diretorias preencherem e termos ali uma inserção de dados. O segundo ponto, os principais índices de controle externo e soluções práticas para controle e acompanhamento, aquilo que a gente tem enxergado nas prefeituras de pequenos e médio portes, onde que a gente atua, para poder trazer aqui para vocês um contexto. Bom, nós sabemos que não tem como falar da execução orçamentária sem falar da nossa querida, né, 4.320, onde que começou tudo. O Decreto-Lei 267, eu sempre faço referência a ele em 2 principais pontos dele ali, princípios, né? O primeiro dele que é o planejamento e o segundo ponto que é a descentralização, né, desconcentração, de dar àquele departamento, aquele setor, aquele servidor, a responsabilidade que a ele pertence. E, assim, não fazer aquela questão da centralização que existia antes da Constituição Federal de 88. Nós vivemos hoje a Constituição de 88, que trouxe o planejamento e a democratização. E, com isso, eu consigo sentar com cada pasta e fazer o planejamento para o PPA do próximo ciclo, que é o que aconteceu esse ano. Eu ouvir do secretário social, ouvir do secretário de obras, ouvir do secretário de educação, de saúde, entre outros, as demandas. E, ao mesmo tempo, como finanças, impor o limite. Olha, eu tenho hoje um instrumento muito importante para construir, que é o plano de contratações anual. Fizemos ele junto com a LOA, na maioria dos municípios, e aí, agora chega a fase de adequação. Onde que está essa LOA? Está na Câmara para votação dos vereadores, aprovação do nosso orçamento. Quando eu publicar a minha LOA em dezembro, a ideia é que, depois da LOA, eu publique o meu PCA. E fale o seguinte, olha, eu tenho esse montante aqui de recursos como limite orçamentário, é o crédito, o cartão de crédito aqui da prefeitura. E quanto que eu tenho de PCA? Quando nós iniciamos a construção de PCA, ali em 21, 22, a gente via que a gente tinha 3 PCAs e um orçamento. Aí, no outro ano, a gente viu que tinha 2 PCAs e um orçamento. Agora chega no momento do ajuste. Quem vai fazer o ajuste do PCA para caber na LOA não é o secretário de Fazenda ou de Finanças, é o próprio secretário da pasta, que tem que fazer o quê? Ele é o gestor de contrato. Ele é quem vai executar toda a nossa despesa. Então, nós precisamos desse ajuste feito por cada secretário. E, olha, pega o documento assinado. Porque lá na frente, um dia, vão falar, viu, você esqueceu desse contrato, viu, você esqueceu desse objeto. E, na verdade, eu esqueci mesmo, porque não sou eu que executo. Então, esse ponto, pessoal, que eu citei da descentralização, é justamente isso, dar a esse pessoal a sua responsabilidade de fato. Os artigos 165 a 169 da Constituição, que tratam do planejamento também, das peças de planejamento, PPA, LDO e LOA, e a nossa base, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e continua sendo a base do relatório de gestão fiscal, onde que também temos índices ali a serem controlados. Entre eles, a despesa com pessoal, que temos aí o limite máximo do município, sendo tratado como 60%, sendo 6% do Legislativo, 54% do Poder Executivo, e com isso nós temos ali uma série de outros controles. Quando nós ultrapassamos o 48,6%, por exemplo, nós recebemos o alerta do Tribunal de Contas. E aí, quanto mais alerta eu recebo, menor vai ser minha nota lá no iFiscal, minha nota lá no iPlan. Por quê? Porque toda a minha base do Aldesp reflete justamente esses quesitos. Então, se eu ultrapassei 48,6 e recebi um alerta,
durante o ano todo, são 12 alertas, se eu não fizer o ajuste para voltar abaixo desse limite. O limite prudencial 51,30, né, que é um limite que a gente já tem aí um alerta mais que amarelo, quase alaranjado, né, indo para o vermelho, onde que as medidas de contenção de gastos são necessárias. E aí surgem ali os decretos de contingenciamento da despesa. Uma coisa que a gente viu muito esse ano, por ser um primeiro ano de governo, muitos prefeitos publicando decreto de calamidade financeira. E aí tem um comunicado de 2017 do tribunal informando que não existe calamidade financeira. Mas o que existe sim, o contingenciamento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, para efeito político, legal, olha, calamidade financeira. Afasta o fornecedor, né? Afasta uma série de situações e traz um grande problema para a gestão. Outro ponto que também envolve o ranking do CAPAG, né, que é o endividamento, que é a dívida líquida que não pode ultrapassar os 120% da receita corrente líquida. Um controle feito dentro do RGF, também de forma quadrimestral. Como que está esse controle na prática? Eu faço um pedido de financiamento, esse financiamento ficou realmente abaixo da taxa de juros de mercado, porque está dentro ali da nota A. Meu orçamento está preparado para recepcionar o pagamento dessas parcelas na amortização da dívida? Como que é feito esse controle? Até o próprio controle interno tem essa obrigação de fazer o controle à parte, verificando esses itens na administração. As operações de créditos e garantias, né, que envolve toda a questão de cumprimentos legais, disponibilidade de caixa com os restos a pagar, restos a pagar, né? Prioridade no pagamento em janeiro, durante o ano, aí assumem várias gestões novas e segura para mandar para o jurídico, porque eu preciso ver se o prefeito anterior, não sei o que lá, né, e segura o pagamento do resto a pagar liquidado ali, processado, né, e não paga o bendito do precatório. Aí o coração da nossa professora ali, a Débora, né, no tribunal, começa a acelerar, não é isso? Enfim, vamos lá. Consequências do não cumprimento. Se os municípios não cumprirem os limites, as metas estipuladas aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal, evidenciados no relatório de gestão fiscal, podem sofrer sanções como a impossibilidade de contratar novas operações de crédito, excesso para refinanciamento da dívida e receber transferências voluntárias da União e do Estado. Então, olha só o nosso CALC sendo bloqueado aí, né, o Cadastro Único de Convênios. O CIOP, se eu não enviar, ele bloqueia. O CIOPS, a mesma coisa, né? As CNDs, certidões negativas de débito, tudo isso é a sobrevida. Então, quando a gente menciona que João Pessoa, com um grande exemplo ali, né, conseguiu alcançar o 3º lugar nacional, parabéns, não é uma questão que, tipo, chega aqui e fala, olha, conquistamos e tudo bem. Não, por trás disso existe um trabalho feito ali, por servidores municipais, pela rotina que envolve toda a gestão. Cortar na carne, muitas vezes, situações que eu gostaria de fazer e não consigo, estão no meu plano de governo, mas eu não consigo fazer, porque muitas vezes os orçamentos estão superestimados, e essa superestimativa traz um grande problema, porque eu libero mais despesa corrente, e aí eu chego no meio do ano, o que acontece? Falta recurso para fazer o empenho dos contratos ali. Alguns municípios, nós percebemos que estavam empenhando, por exemplo, 4 meses do contrato, 5 meses do contrato, 8. Não empenhava o contrato global no início do ano. Então, realmente, esse saldo sobrava na dotação para as despesas novas. Só que, quando chegava lá em agosto, setembro, o que acontecia? Não tinha mais saldo. Aí entra aquela história, né? Faz um catadão aí, ó, de saldo e vamos jogar tudo lá, né? E aí, meu planejamento, por água abaixo, né? Então, planejar as compras, que a gente tem esse instrumento tão importante hoje, que é o PCA, trazendo ele para dentro de uma adequação da LOA, pode ser que, no próximo ano, ou daqui para frente, nós tenhamos começado a trabalhar realmente esse planejamento, né? E sempre materializando documentos para poder comprovar para os órgãos de fiscalização, né? E muitas vezes até para aqueles outros órgãos que às vezes aparecem fazendo algumas fiscalizações ordenadas, por exemplo, né?
Bom, o IEGM ele é um outro indicador, né, que a gente tem como termômetro no estado de São Paulo. Foi criado aqui pelo Tribunal de Contas em 2015 e vem fazendo um grande sucesso. 14 anos. Tá? Foi colocado em 2015, avaliou o ano de 2014, e, com isso, trouxe para a gente uma série de avaliações de políticas públicas. Eu grifei ali somente o planejamento fiscal, que tem a ver com a nossa palestra. Os outros também são importantes, mas só os 2 pontos ali tem 40% do nosso IEGM geral. Né? Então, eu quero melhorar meu índice, eu preciso melhorar principalmente esses, né? O planejamento, porque ele envolve todas as outras áreas. Então, falar que o planejamento é de finanças, fazenda ou da equipe de planejamento é injusto, porque o planejamento é de toda a área. Você chega no dia 2 de janeiro, a primeira coisa que tem lá na sua mesa, chegando lá na recepção, um pedido de alteração orçamentária. Ou seja, e o planejamento, né? E a compra que o senhor colocou lá no PCA? Não está. Então, a ideia do PCA não é simplesmente fazer para cumprir a lei 14133 e depois para cumprir a 14133 no processo licitatório, que junto com o ETP eu tenho que anexar o demonstrativo de que consta aquele objeto no PCA. Mas para controle e acompanhamento. Com isso, nós vamos ter a oportunidade de falar o seguinte: olha, eu coloquei aqui 3 milhões de reais para material de consumo. Aí, na minha licitação, foi feita, teve uma economia de 300 mil reais. Esse objeto que sobrou 300 mil reais no material de consumo, eu posso adquirir outro material de consumo dentro do próprio PCA, sem alterar o meu orçamento. Não preciso migrar de uma rubrica para outra. Mas aqui dentro eu consigo já começar a ter esse olhar mais clínico, né, mais contábil, mais orçamentário para dentro do nosso PCA, que acabou sendo uma peça que nós trouxemos esse ano nas capacitações de PPA, LDO e LOA, e a elaboração do PCA. Porque tão fundamental é colocarmos ali, muitas vezes, as categorias econômicas. Eu posso chamar aqui o pessoal da execução orçamentária, todo mundo que faz requisição de compra, e dizer o seguinte: olha, está por subelemento o meu PCA. E dentro do plano de contas do Aldesp, eu tenho todas as rubricas, independente se eu vou trocar de sistema ou não, ele tem que cumprir o plano de contas do Aldesp. Então, com isso, olha, eu quero fazer um empenho aqui de combustível, 33,90, 30. Muita gente coloca no 99. Só que a gente tem o 01, né, 33,90, 30,01 para combustível. Assim como tem mais 98 itens ali na sequência, antes de chegar no 99. E aí, quando eu quero apurar uma informação e buscar quanto que eu gastei de combustível, Roberto, de custos, para saber qual que é o custo, eu tenho que fazer o levantamento na unha, né? Pegar processo por processo e fazer o levantamento. Então, se a gente começar certo ali na requisição, a gente vai certo até o final. Começou errado, vai errado até o final. O IEGM ele passou por atualizações recentes, 2025 e 2024, foi a última atualização, normalmente em dezembro, a Débora está aqui para confirmar, é quando publica o novo manual do ano seguinte, né? É usado para diagnóstico e priorização das fiscalizações. Recomendação é atenção especial a indicadores de planejamento, PPA, LDO, LOA, metas, indicadores de desempenho. Então, eu tenho a minha meta física, a minha meta financeira onde? Dentro da ação. E tenho o meu indicador dentro do programa. Eu sei que, se eu quiser atingir esse indicador que está no meu programa, eu tenho que trabalhar a execução da meta física e financeira para atingir esse objetivo, que é o meu indicador. Então, veja só, tem toda uma coerência para ser colocada, né? E a gente percebeu que estavam colocando, muitas vezes, construção de UBS, construção de creche em indicadores. Só que isso não é indicador, isso é ação, né? Redução da taxa de mortalidade infantil é um indicador, que a saúde já controla. Eu vou materializar aquilo que ela controla no DataSUS, aquilo que a educação controla no INEP, aquilo que a CETESB e também o Sinisa gera para o meio ambiente, e com isso eu vou trazer o quê? Indicadores oficiais lá para dentro. Melhorar a qualidade da água, melhorar a qualidade do saneamento, tudo isso faz parte dos planos de ação. Então, nós temos aqui a questão da conexão prática, como tudo se relaciona
entre o envio do SICONF e também a questão do IEGM. Os dados consistentes, os bons demonstrativos, melhores notas, menor exposição em fiscalizações, facilita o acesso ao crédito e transferências condicionadas. E aqui embaixo, nós temos o quê? Que o RGF precisa ter a sua checagem, né, juntamente ali, de forma semestral. Aqui eu trouxe um exemplo do que está no manual do Tribunal de Contas, né, que ele menciona despesa com pessoal do Poder Executivo. Então, ele tem ali maior que 0,54, que é o nosso 54% como limite máximo. Se estiver maior, rebaixa uma faixa no I-fiscal. Né? Então, nós temos as questões que perdem ponto também, que devemos dar atenção na rotina, como que eu estou controlando esses quesitos. Do outro lado, eu tenho a despesa com pessoal também do Poder Legislativo, que acaba entrando também de forma automática dentro do Aldesp. Apuração da dívida fundada, né? Também temos aqui. Depois no material vocês vão poder enxergar melhor, com certeza, e quem já tem aí a sua prática com o manual do Tribunal de Contas vai saber que todas essas questões é de forma automática o controle. Mas se eu não fizer isso no meu dia a dia, eu acabo não conseguindo trabalhar realmente. Tá? Então, dentro do I-Fiscal, analisa as práticas de gestão fiscal, planejamento da dívida, transparência fiscal, execução orçamentária. Planejamento envolve, avalia a existência da qualidade do PPA, metas, indicadores, instrumentos de avaliação, assim como também o RGF, que monitora os limites fiscais, pessoal, dívida e operações de crédito. E aqui embaixo o SICONF, que trata da qualidade e consistência dos dados fiscal contábeis, IEGM e SICONF como fontes principais. Então, quando a gente fala assim, olha, eu preciso responder uma questão para o tribunal, se eu não responder de acordo com o que está o que eu prestei contas no SICONF, os dados vão estar divergentes. Aí ele vai falar para mim o seguinte, olha, a sua informação não é fidedigna, né? Não é verdadeira. E com isso a gente acabou verificando que muitas das contas estão realmente com esse apontamento, porque antes de responder uma declaração, pessoal, ou uma certidão, verifica o que foi feito antes, verifica o que você mandou de dados. Antes da Secretaria de Educação informar o número de alunos, vê o tanto que ela informou no censo escolar e está na base do INEP, porque essas bases de dados são oficiais. E é lá que o Tribunal de Contas vai validar o dado externo. Porque quando se trata do dado interno, a gente corre, consegue fazer a certidão, consegue fazer a declaração, monta o relatório que precisa, publica o que tem que publicar. Só que na hora do dado externo, já foi, é o ano inteiro, esse monitoramento. Então, a gente tem aqui um checklist prático no quesito de governança e responsabilidades. A ideia seria o seguinte, nomear os responsáveis por PPA, RGF, banco de dados. Aqui eu citei esses exemplos, mas você pode fazer um mapeamento de pessoas que respondem informações do município. Todo mundo que responde informação na educação, no CIMEC, enfim, outros, né, na saúde. Todo mundo que faz, insere dados, até por questões de LGPD, para a gente fazer esse mapeamento. Rotinas periódicas, mensal, como conciliação contábil e financeiro, verificação de lançamentos do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal preliminar. Na questão semestral, a geração e validação do RGF antes do envio do SICONF. Na questão anual, a revisão do PPA, LDO, metas e indicadores com as secretarias e com os departamentos. Olha, não vamos esperar o relatório de atividades para fazer isso. Vamos antecipar o relatório de atividades e fazer mensal esse acompanhamento. Ah, não dá para fazer mensal. Vamos fazer bimestral? Vamos fazer quadrimestral? Mas vamos fazer esse acompanhamento. A qualidade dos dados do SICONF, implementar checklists antes do envio, por exemplo, a conferência de contas, consistência entre os módulos contábil, folha de pagamento, restos a pagar, que envolve questões de recursos extra-orçamentários, planejamento orientado por indicadores, para cada programa no PPA, uma meta principal, um indicador de resultado e um indicador de insumo, revisão trimestral de desempenho. Não só isso, você pode colocar 10 indicadores, mas a sua ação tem que concorrer para atingir aquele indicador. Controles internos e auditoria, procedimentos de controle sobre despesas com pessoal e contratos, auditoria de conformidade anual e os relatórios de acompanhamento, que é uma função do controle interno, mas é também uma função de todos os servidores públicos municipais.
Então, algumas soluções tecnológicas, como foi falado até pelo o professor Bruno, né, secretário de João Pessoa, a questão do painel de gestão, trazendo aí a questão dos softwares que a gente tem hoje de controle, aquele software de gestão, que é gestão integrada, né, compras, licitação, finanças, entre outros, muitas vezes não tem sistemas internos de controle, que é aquele que você imputa mensalmente e faz ali a apuração de dados para um BI. Em sim, a contratação, muitas vezes, externas, daquelas bases de dados que puxa do XML do Aldesp as informações, e muitas vezes eu consegui já corrigir o sistema de gestão por meio desses sistemas de controle, que é de grande relevância. A questão da integração com o SICONF e o principal ali, né, a capacitação desses servidores. Eu faço um mapeamento e verifico todo mundo que presta contas. E aí eu paro por ali? Não. Você faz o CIMEC há quantos anos? Eu faço o CIMEC há X anos. Tá, quantas vezes você teve capacitação? Nenhuma. Então, fazer uma capacitação do CIMEC, fazer uma capacitação por ano, uma por ano, para cada servidor público. Né? Isso daí, eu acredito que o município possa investir no capital intelectual. E aí, para finalizar aqui, nós temos as métricas prioritárias para acompanhar o fechamento, né? Então, de um plano de ação, no caso, para 90 dias, que seria validar o fluxo de dados contábeis, quem são, juntamente com os responsáveis que fazem os lançamentos, montar o painel mensal e simular o envio do RGF, checando as inconsistências com o federal, no caso do SICONF. Revisar as metas do PPA com o departamento de secretarias, eu coloquei novamente, o acompanhamento e monitoramento daqui para frente vai ser o grande impulso, né, para que a gente possa melhorar as notas do planejamento. E aí, os indicadores que nós comentamos, né, aqui na lateral. Então, eu trouxe aqui que a gestão pública municipal deve estar sempre atenta a esse assunto, aperfeiçoando sua legislação local, capacitando os servidores, principalmente os das áreas administrativa, contábil, de controle interno, jurídica, aquele pessoal que está na execução orçamentária, que às vezes ele é um escriturário que está ali já faz 20 anos, né, mas ele aprendeu a fazer empenho e continua lá fazendo empenho, o braçal ali do operacional, que ajuda demais, que são responsáveis por acompanhar e examinar esses indicadores e emitir documentos pertinentes ao processo, que é quando a gente tem a prestação de contas. Pode ver, quando tem a validação do órgão de fiscalização, ele vai lá na prática e fala, viu, você colocou que tem plano pela primeira infância. Cadê? Então ele está em elaboração. Então, você não tem o plano pela primeira infância. Ou você tem o plano pela primeira infância, mostra para ele e fala o seguinte, cadê o monitoramento e acompanhamento das metas do plano pela primeira infância? Não tem. E às vezes você tem uma planilha que faz ali o acompanhamento mensal. Saúde, educação, assistência, meio ambiente, cultura, várias ações do município do PPA, que englobam a primeira infância, ali no 0 a 6 anos, a criança, entram no plano pela primeira infância. Então, esse acompanhamento e monitoramento é o que vai fazer com que a gente deixe de perder 20 pontos no IEDUC. Então, veja só, uma ação reflete a outra. O fato de eu não acompanhar metas e indicadores no IPLAN, eu afeto também as outras áreas. Plano Municipal de Meio Ambiente, Plano Municipal de Saneamento, entre outros planos. Tá? Então, o que a gente tem visto na prática é que o acompanhamento e monitoramento precisa ser implementado, porque nós estamos realmente engatinhando quando se fala em planejamento. Então, a gente, às vezes, vê uma nota A no planejamento, a gente vai a fundo verificar que não adianta ter um 100% aqui previsto e 100% realizado. E a análise qualitativa de tudo isso? Tudo bem, é uma análise interna que a gente respeita, né, o indicador, mas nós temos que trazer para a prática. Quanto realmente é esse 100%? Sendo que todo ano eu executo 89%, 88%. Será que é 100% mesmo? Então, essa reflexão, pessoal, eu deixo com vocês, né, para que implementem controles de acompanhamento, monitoramento, que é o que vai ajudar a gente a melhorar esses indicadores, tanto do IPLAN quanto do IFiscal, e, por consequência, ter um case como exemplo de João Pessoa, né, para a gente expor futuramente, aí, no caso de vocês, com as suas cidades. Muito obrigado, pessoal.